Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e nós vamos continuar. Continuar não, né? Na verdade eu fiz um vídeo sobre a história do Brasil e eu ainda estou na postagem desse vídeo, ainda estou me decidindo se eu vou tirar ele ou não, porque eu mudei o livro. Eu ia fazer de um livro mais fininho e tal, por preguiça de usar o do Boris Fausto. Mas agora eu decidi usar o do Boris Fausto, tá certo? Acho melhor, é mais completo na intenção do canal. Como introdução de história do Brasil, ele é perfeito, tá certo? Bom, vai ficar os vídeos aqui, eu vou fazer por tópicos, então tem vídeos que vão ser bem curtinhos, tipo 5 minutos, 4 minutos, porque tem tópicos que são bem pequenininhos, então eu vou respeitar os tópicos, eu não vou fazer dois juntos e tal, a não ser que seja realmente, tipo assim, 5 linhas explicativas, mas a ideia é fazer pequenos vídeos e falar do livro todo. Aquele mesmo esquema do canal. Eu leio e tento apresentar o máximo de conteúdo que está nas páginas dos livros, dos textos, beleza? Sem ficar pulando muita coisa, porque o objetivo aqui não é resumir o texto, é falar do conteúdo do texto, tá certo? O livro que eu vou usar então é este daqui, certo? História do Brasil do Boris Fausto, para você que não conhece, tá aqui, certo? É um livro de história do Brasil que você precisa para conhecer a história do Brasil, né? Eu acho que ele é fundamental, ele é grandão, ele é bem completo. Se fosse para indicar algo mais completo que esse, só aquela coleção Brasil Nação, só que são vários livros, então tem que ser para uma pessoa que é um estudioso, que está muito afim e tal, e vai usar para fazer algum tipo de trabalho, ou é um cara que nem eu disse, estudioso que gosta mesmo de um material mais completo, até porque não é barato, e são vários livros e vai te consumir bastante tempo de leitura. Tá certo? Mas se você que já quer pegar um conteúdo bacana, esse do Boris Fausto é perfeito, tá? Bom, vamos lá então. Eu pulei a primeira parte que fala sobre a chegada dos... A chegada não, né? A saída dos europeus para vir para cá, porque sempre esse vídeo começa falando da crise lá na Europa, do feudalismo, e o porquê que eles vieram para cá. Então eu pulei essa parte, tá certo? O meu interesse é falar da história do Brasil ali na colonização para frente, tá? De 1500 para frente. Essa outra parte do porquê que eles vieram para cá vai aparecer na playlist de história geral ou história medieval, lá na história medieval, certo? Então, aqui não, aqui vai ser história do Brasil, colonização para frente, certo? O que você precisa para aproveitar esses vídeos, tá certo? Você precisa de uma folha, de um caderno, alguma coisa, de uma caneta ou um lápis, tá? Para você ir colocando tópicos. Eu sempre vou falar o tópico, vou começar a fazer isso a partir de hoje, vou falar o tópico, aí você pode anotar o tópico e depois escrevendo o que você foi entendendo dos tópicos. É uma forma muito boa de você fazer o resumo do conteúdo do vídeo e assim você vai estudando, usando o vídeo para estudar, tá certo? Bom, eu faço isso, minha pauta é feita assim, olha só. Tópico, conteúdo. Tópico, conteúdo, que esse conteúdo aqui é dentro desse tópico. Aí esse tópico, conteúdo, tópico, conteúdo, tópico, conteúdo. É assim que eu faço, bem simples, tá vendo? Tópico, conteúdo. Pum, tá bom? Ou você pode colocar título, subtítulo, depende de como é a sua ideia de divisão. Eu falo tópicos que fica mais entendível pra mim, tá certo? Bom, chega de introduções, então já deu quase 4 minutos. Vamos lá, história do Brasil. A gente vai falar do Brasil colônia, que é de 1500 a 1822. Tá certo? Vamos com o Boris Fausto. Bom, primeiro tópico aí, a gente vai falar sobre 2 grupos. Esse é o nosso primeiro tópico. Isso aqui é interessante. Os portugueses chegam no Brasil, as navegações chegam no Brasil e tem uma coisa interessante. Eles chegam e tem uma porção de índios espalhado de norte a sul, tá? Nós temos tribos gigantescas como os tupinambás e tribos mais pequenas, tá certo? A gente vai ver vários tipos de tribo aqui, né? Como os tremembés, que são tribos menores, mas eles estão super espalhados, assim, tipo a Oiapoque ao Chuí, tá? E tem grupos que estão em alguns lugares e não estão em outros. Então a gente vê que tem grupos como os tupinambás que estão muito espalhados, outros estão bem concentrados, grupos menores, tá certo? E eles vão identificar ali uma divisão de 2 grupos de forma geral. Isso aqui é bem interessante. O primeiro é os tupis guaranis, tá? Esses tupis guaranis, na verdade, eles não são um grupo só, tupi-guarani, eles são 2 grupos, os tupis e os guaranis, certo? Mas como eles identificaram muita semelhança, principalmente linguística,
da forma que eles falavam era muito parecida, então se juntou a ideia de ser um grupo só. Então se fala tupis-guaranis, mas são os tupis e os guaranis, e a semelhança, principalmente do sistema social deles, é muito próxima, tá? E nós temos os outros grupos, eles são chamados de tapuyás, né? Os tapuias. É o seguinte, lá na Grécia, na Grécia não, né? Em Roma, lembra que os romanos, se você não sabe disso, fique sabendo agora, os romanos chamavam as pessoas, né, os grupos que não faziam parte do domínio de Roma e que não falavam a língua de Roma dominante, chamavam eles de bárbaros, tá? Aqueles que não falam a mesma língua. Aqui, os tapuias eram a mesma coisa. Os tupinambás chamavam os outros grupos que não falavam a mesma língua de tapuias. Por quê? Os tupinambás eram a maioria. Então os outros para ele eram os outros, eram os tapuias, eram os que falavam outras línguas, certo? Então tem esses dois grupos, tupis-guaranis e os tapuias, certo? E aí é interessante, né? A gente falou da semelhança deles e tem uma coisa muito interessante que esses tapuias, eles são um conjunto de outros grupos de índio, né? Como eu disse, eles são os outros que não falam a língua dos tupi-guaranis, tá certo? Bom, quem são esses outros? Aqui, lógico, tem vários outros, são muitas tribos, mas o livro vai pontuar 3 tribos importantes, 3 tribos pontuais ali pra gente entender mais ou menos. Tem um que é os Goitacazes, que é o nome da estrada lá, a estrada dos Goitacazes, tá certo? Tem o outro é os Aimorés, certo? E os Tremembés, como eu disse, tá certo? Esses são algumas das tribos conhecidas como os tapuias, tá? Aqueles que falam outras línguas, tá certo? Então, olha só que interessante. Quando os portugueses chegam, eles fazem essa identificação, né? Dessa diferenciação da quantidade de grupos que tem ali. Da forma diferente... Vou centralizar aqui. Da forma diferente que eles vivem, da forma diferente que eles são enquanto grupo, tá certo? Ponto 2, vamos para o ponto 2. Falar um pouquinho dos índios ali, agora vamos falar, certo? Ponto 2 é o seguinte, os portugueses identificaram outras populações, tá? Conforme eles foram chegando e eles vão avançando, eles ficaram um bom tempo no litoral, ali quase 30 anos no litoral. Depois eles começaram a ter que explorar a terra, né? Até por uma série de questões de encontrar minério e tudo mais. Então, eles começaram a entrar, subir serra e entrar literalmente nas outras regiões. E assim eles foram encontrando outros grupos. Então, eles foram aí listando outros grupos, né? Então, aqui tem alguns que talvez vocês conheçam mais por falar na televisão, né? Tem o grupo, outras populações indígenas. Tem os carijós, certo? Tem os tupiniquins, né? Que muito conhecido por causa da música do Gabriel Pensador, da festa essa é a festa tupiniquim, né? Os tupiniquins e os tamoios e outros, que tem aí a rodovia dos tamoios, né? Entre outros. Não quer dizer, eles chegam depois desse momento que eles começam a adentrar as terras, a se aprofundar nas terras, e quem vai fazer isso lá pra frente, né? Também vai ser os bandeirantes, aqueles que vão adentrando a terra, procurando outros locais, explorando, né? Nessa exploração se acham vários grupos indígenas menores também espalhados por todo o território brasileiro, tá certo? Próximo ponto é o seguinte, né? A gente vai falar sobre uma questão de preconceito contra os indígenas. Nessa questão é muito interessante porque é o seguinte, o que a gente vai ver, né? Aliás, na nossa história, né, até hoje, não é uma coisa que passou, principalmente, creio eu, de forma geral da sociedade. Existe um preconceito contra o povo indígena e esse preconceito está muito interligado naquilo que a gente ouviu falar dos indígenas, né? Aquilo que a gente ouviu falar, relatos históricos antigos, tem muita coisa relatada dos viajantes exploradores que eram os padres, certo? E a gente não tem só os padres aí, mas nós temos também outras pessoas que tinham cargos ali na igreja e relatavam muitas coisas. Esses relatos eram relatos muito variados, tanto de índios bons quanto até os índios maus, né? Então, quer dizer, tinha
uma série de relatos que foi construindo meio que uma ideia do que era o índio, né? Só que isso tinha muito a ver com a forma em que o índio se relacionava na colonização. Por exemplo, aquele índio que demonstrava menos resistência e se misturava mais rápido, esse índio era visto não como um índio muito ruim, não muito resistente, como um índio ok, ó, um índio legal, um índio que tá o quê? Tá ali compartilhando com o nosso desenvolvimento, com a nossa exploração, com o desenvolvimento da descoberta, né, da colonização. Aqueles que eram mais resistentes, eles eram descritos ali na história e tudo mais como índios não tão legais, não tão positivos, né? Então é legal que foi montando meio que caricaturas desses grupos indígenas, certo? Então isso acontecia muito. E teve uma coisa interessante, que é um grupo que é mal falado por eles, que é os Aimorés. Esses Aimorés é o seguinte, eles são descritos como um grupo desfavorável, né? Mas por que é desfavorável? É interessante, porque ele é um grupo que ele foi relatado que era um grupo de resistência, era um grupo guerreiro, era um grupo de resistência, era um grupo que não se deixou tomar facilmente pelos portugueses. Então, quer dizer, era um grupo que sempre estava brigando ali, não era um grupo fácil. Então, não tinha aquela questão antropológica de você olhar para o outro e tentar, a partir do entendimento de quem é o outro e ver na visão do outro relatar quem é o outro. Não. Eles olhavam, e para eles isso estava certo naquela época, eles olhavam e falavam, não, a gente quer colonizar, os caras não tá deixando, tá criando guerra, tá uma loucura, eles são do mal, eles são, E aí relatava de uma forma desfavorável como povos que tinham uma resistência, e essa resistência não era bem vista pelos colonizadores, tá certo? Bom, aí tem inclusive um acontecimento muito interessante aqui, depois dessa questão, né, que é quando surgiu a primeira lei que proibia a escravização dos índios. Essa lei, ela apareceu em 1570. Só que olha que legal, nessa lei excluía exatamente os aimorés. Então, quer dizer, eles podiam, pela lei, ser escravizados, os outros não. De tão mal falado e mal vistos e mal desenhados que foram esses aimorés, né? Então, quer dizer, tinha essa forma de preconceito pela forma em que foi relatado quem eram os índios, né? Como é que eles pensavam, como é que eles agiam. Então, se montavam caricaturas desses grupos, né? E a história veio arrastando muito dessas caricaturas que foram desenhadas e criadas, dessas imagens, certo? Olha só que interessante, em algo tão palpável, tão oficial, vamos dizer assim, importante como uma lei, colocar essa condição. Quer dizer, não pode mais escravizar os índios, exceto, né, os aimorés. E aí você vai pesquisar lá, você vai achar outros relatos, que é o quê? Eles não eram índios grupos favoráveis, né? Eles eram grupos que atrapalhavam, grupos agressivos e tudo mais, né? Então, isso é uma coisa muito interessante sobre o preconceito ainda hoje que se traz dos índios. Não só isso, né? Como pessoas que acham que o índio é vagabundo, não quer trabalhar. Todas essas histórias que a gente já ouviu falar, né? O pessoal tem muito dessa questão, principalmente no que se diz respeito à briga dos índios pelas suas terras, né? Que hoje é uma coisa, inclusive, sangrenta, certo? Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre a cultura tupi, tá? Dos tupinambás, que é, assim, eu, particularmente, é o grupo que eu mais gosto de ler antropologicamente sobre os tupinambás. A gente não tem muita coisa, mas é muito bacana, tá? A cultura dos tupis. Bom, isso aqui é coisa básica, tá certo? Eles caçavam, eles pescavam, eles faziam coleta de frutas, eles investiam numa agricultura básica. Tudo isso era produção para o grupo. Eles não faziam produção em excesso para sobrar. Era para a sobrevivência do grupo, tá certo? Eles também não trocavam muito entre outros grupos, porque eles também tinham contato com outras tribos, certo? E muitas delas trocavam coisas, tipo mulheres e acessórios de luxo, por exemplo, certo? Bom, outra coisa interessante dos tupis aí, a questão da migração, tá? Quando eles plantavam, colhiam e tudo, tinha um momento de exaustão do alimento, exaustão do uso da terra, né?
por mais que eles não maltratassem a terra como o sistema moderno faz, de jogar químicos e tóxicos e tudo mais, tinha um momento que a terra tinha uma exaustão de uso, né? De produção. O que eles faziam nesses momentos? Eles migravam. Então, muitas vezes eles migravam para outros locais por causa desse sistema de exaustão da terra, de produção, certo? Nossa, deve estar saindo, né? O barulho aqui, ó. É bom que dá um tchan no vídeo, né? Mostra a realidade nua e crua do vídeo sem edição. Bom, então isso é uma coisa interessante, essa questão da migração por um dos grandes fatores, que é a exaustão da produção alimentar da terra, tá certo? E eles cultivavam outras coisas que eles plantavam também, tá? Milho, feijão, abóbora, mandioca, que se fazia várias coisas. A mandioca era um elemento fundamental na cultura indígena e até hoje muito se fala da mandioca como uma questão de cultura indígena. E aí a gente sempre vê, né? Reportagens na televisão falando sobre as tribos indígenas, o que eles mostram? Os índios fazendo alguma coisa com mandioca, farinha de mandioca, não sei o que, alguma coisa, né? É bem interessante. Então tem uma supervalorização e uma utilização muito importante do produto da mandioca na cultura indígena, tá certo? Bom, e como eu disse, né, tinha essa questão dentro do relacionamento da cultura deles, tinha essa questão da troca de mulheres, elementos de luxo, né, penas e tudo mais. E o legal é que essa relação entre as tribos montava inclusive alianças para combater outras tribos, aliança para se proteger, aliança de migração. Essas alianças, né, eram muito benéficas geralmente para as tribos, porque elas acabavam fluindo para um objetivo só. Então aconteciam essas alianças, certo, entre os grupos indígenas, tá? Próximo tópico: como os indígenas viam os brancos. Isso é muito interessante, porque é o seguinte, né? Acontecia uma mistura de sentimentos, tá? Por quê? Porque você tem que entender que a cultura indígena já era carregada das suas crenças, né? Então, eles olhavam o branco com uma forma muito misturada, né? Com respeito, com receio e com ódio ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque tinha um fator muito de crença misturado nisso também. Seres que vêm de outros lugares, com a roupa muito louca, com toda uma estrutura muito louca, né? E eles eram muito parecidos com os xamãs, que pregavam como se fosse um estilo religioso de falar do futuro, falar do desenvolvimento, falar das coisas que você vai ter, e pregando uma prosperidade, falando de deuses. Então, eles eram muito semelhantes com pajés e com xamãs, né? Isso são relatos indígenas. Então, quer dizer, havia uma mistura de sentimentos, porque, na verdade, também a colonização, lógico, dizimava culturas, né? Escravizava e tudo mais. Então, era uma mistura de sentimentos por achar que era uma coisa, parecer que era uma coisa, mas era outra, né? E como havia muitos grupos indígenas, e eles não eram uma nação, né? Eram grupos separados, aleatórios. Então, tem grupos que parte do grupo se ajuntava fácil com os portugueses, outros não. Então, quer dizer, não era todo mundo que era contra os portugueses. Tinha alguns que conseguiam ali ser absorvido pela cultura dos portugueses rapidamente, pelo objetivo dos portugueses rapidamente, outros nem tanto. Tá certo? Então tinha essa questão aí dos índios aliados, né? Então, quer dizer, essa visão do branco, da entrada do branco ali nas suas terras, realmente transtornava essa questão de sentimentos, né? De ódio, de favor, de é maior que eu ou não e tal. Então a religião, a crença ajudou muito isso, tá certo? Bom, isso é importante e interessante para nós sabermos, porque inclusive teve grupos de índios que não foram facilmente absorvidos, como os maiores, os tupinambás, né? E aí, dentro dessa ideia, teve momentos onde eles não conseguiam ser facilmente absorvidos pela colonização, pelas ações da colonização. Então, outros grupos tinham uma facilidade maior de serem absorvidos por essas ideias da colonização, tá certo? Por essas ações. E aí nós temos um fato aqui interessante, ó. Aconteceu uma tomada da Vila São Paulo em Piratininga. Vila São Paulo de Piratininga, certo? E ela foi tomada provavelmente, o livro relata aqui provavelmente, não é uma certeza, que ela foi tomada pelos tamoios.
Por quê? Porque ainda os portugueses não tinham alianças com outras tribos, por exemplo, tão grande como os tupinambás, né? Então, quer dizer, você tinha em alguns momentos a falta de absorção de algumas tribos e outras que participavam. Então, você tinha índios que faziam parte ali do processo, né, de colonização, de todo o projeto de colonização dos portugueses que se aliavam e tinha índios que não, certo? Então, tem esse relato interessante aí. O próximo ponto é sobre a resistência e o isolamento dos índios. Isso aqui é muito legal porque o que acontece? Nós sabemos hoje, né, relatos, a gente vê fotos e tudo mais, de que existem tribos que são extremamente isoladas, elas não foram alcançadas ainda pelos homens. Tem tribos que são extremamente, elas vivem em lugares extremamente difíceis de ter acesso. E o que acontece? Elas são tribos de resistência, tribos que conseguiram guardar uma herança biológica, cultural e social, certo? E muitas tribos conseguiram sobreviver a isso porque elas foram se afastando da colonização. A colonização ia avançando nos territórios e a tática delas era ir migrando para cada vez mais longe, lugares mais isolados. E assim foi preservado, muitas tribos foram preservadas dessa forma, tá? Fugindo e se locomovendo para lugares mais isolados. Tá certo? Onde, inclusive, não interessava a colonização naquele momento. Isso é uma coisa tão interessante que, assim, os relatos, eles são variados, né? Existem muitos números, tipo assim, de números, por exemplo, de em toda a costa brasileira, em todo o Brasil, 2 milhões de índios. E tem outros números que falam que somente aqui vai na região de São Paulo tinha 5 mil, ou na costa da Bahia tinha 5 mil. Então, quer dizer, os números são totalmente desencontrados, não se tem uma certeza, mas se sabe que eram muitos, com certeza milhões, né? Que foram dizimados. Quando Boris Fausto faz esse relato, antes de 2000, o que acontece é o seguinte, a contagem ali por cima era uma média de 250 mil índios hoje, né? Que eu digo hoje é antes de 2000, ali próximo a 2000. O ano 2000, quer dizer, dizimados, né? Dizimados, uma população dizimada, uma população que foi misturada com a população que chegou para colonizar, tá certo? Foi absorvida por essa população de forma não tão positiva em alguns aspectos. Então, quer dizer, você tem aí todo um processo de desaparecimento, e a palavra é essa mesmo, é de uma catástrofe que fez com que uma cultura fosse realmente massacrada, tá certo? Mas essa foi a chegada dos colonizadores, e o que nós falamos hoje um pouco foi sobre os índios, tá certo? O relato do contexto dos índios. Bom, é isso aí, galera, valeu. Acho que, primeiro conteúdo entregue. Foi muito legal fazer esse vídeo. Eu gosto de falar dos índios, tá? O próximo eu já vou logo adiantar aqui qual vai ser. A gente vai falar os períodos do Brasil colonial. É um texto bem pequenininho, tá certo? Vai ser um vídeo de poucos minutinhos e a gente vai tocar o barco, tá? Bom, é isso aí, valeu. Espero que vocês façam que nem eu falei. Anota os tópicos, escuta, faz um resuminho de algumas linhas que você vai ter aí um bom fichamento para um estudo, tá certo? Galera, não esquece de compartilhar os vídeos nas suas redes sociais, porque é assim que o canal cresce, é assim que as pessoas ficam conhecendo o canal. O objetivo é eu conseguir monetizar o canal, para ver se entra alguma graninha para mim conseguir comprar. Eu quero comprar um alô novo, né? Um microfone novo, uma luz, alguma coisa, e uma lousa para fazer tópicos. Eu sei que eu já falei que eu não sou muito fã de fazer tópicos, mas a galera tá pedindo, eu acho que vai ajudar. Vou dar o meu braço a torcer, fazer uns tópicos legais e acho que vai bola pra frente. Mas quem sabe, né? Fica planos futuros, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Então compartilha com o pessoal conhecer e se inscrever e o canal crescer e tá ajudando a galera. Isso aí, valeu, até o próximo vídeo, até mais.